Chegamos ao terceiro e último episódio da série sobre os 100 anos do Palácio Pedro Ernesto. Neste programa, você vai ver as mudanças sociais e tecnológicas na Câmara no século XXI. A primeira transmissão para a TV de uma sessão ordinária foi feita em 2004. Os vídeos com acervo histórico estão disponíveis no canal da emissora no YouTube. Nesse ano, a gente consiga uma produção legislativa que minimamente caminhe ao encontro das necessidades da população de nossa cidade. Bancada feminina que aumenta a cada dia. Em 2005, a representatividade feminina aumentou significativamente. O número de mulheres alcançou pela primeira vez o número de 14 na mesma legislatura. É um dia histórico também para o Rio de Janeiro. Com base na população estimada no município do Rio, o número de vereadores chega a 51 em 2008. Agita, agita, 100% Unidos de Cosmos! Em 2009, Pedro Ernesto foi a inspiração para o desfile de carnaval da Unidos de Cosmos. Visitamos a quadra da escola de samba para saber como foi essa homenagem. Tem prefeito no samba, é o doutor Pedro Ernesto nos braços do povo. José Geraldo foi quem escolheu o prefeito médico como enredo. Nós resolvemos fazer essa homenagem ao Pedro Ernesto, porque o Pedro Ernesto foi um grande benfeitor do samba do Rio de Janeiro. Foi ele que regulamentou o desfile das escolas de samba, que deu a subvenção para as escolas de samba. E ele tinha uma grande obra nas comunidades do Rio, nas favelas. O carnavalesco lembra que não conhecia nada sobre a história de Pedro Ernesto. Na ocasião, a direção da escola me entregou um documento assim que tinha a história toda. E eu lembro que eu fiquei 3 dias e devorei aquilo ali, porque era fascinante a história do Pedro Ernesto. Era um homem nordestino que vem para o Rio de Janeiro para combater a febre amarela através da campanha de vacinação. Um homem que se identifica com as camadas mais pobres da sociedade carioca, principalmente a comunidade negra carioca, que vinha sendo expulsa do grande centro, do Rio de Janeiro, que incentiva a cultura popular dessas comunidades, incentiva os blocos de frevo, as manifestações, o samba que era perseguido. É o primeiro prefeito a dar condições de reconhecer o trabalho dessas comunidades e entregar a ela subvenção para que ela pudesse realizar hoje, que é o maior espetáculo da Terra. Então, é uma história riquíssima, que eu falei assim, putz, é um enredo maravilhoso. O samba lembra toda a trajetória de Pedro Ernesto, o prefeito revolucionário que foi preso e caluniado, e hoje é o nome da medalha que é a mais alta honraria concedida pela Câmara de Vereadores do Rio. Na jornada de junho de 2013, essa jornada de junho ela está associada ao movimento Passe Livre, que tem início em São Paulo em 13 de junho. Em 17 de junho de 2013, a Cinelândia ela abrigou uma quantidade enorme de manifestantes. Se a gente vai aos jornais da época, a referência é que essa foi a segunda grande manifestação depois da passeata dos 100 mil. No bojo das jornadas de junho, a gente vai ter um pouquinho depois, lá no início de agosto de 2013, a ocupação desse espaço da Câmara por manifestantes contrários à maneira como se organizou
a CPI dos ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, os manifestantes ocupam a Câmara por cerca de 2 semanas. Essa ocupação começa numerosa, com cerca de 80 manifestantes, e ela acaba um pouco menor, com cerca de 10, 11 manifestantes, tendo durado aproximadamente 2 semanas. Em 2016, o primeiro vereador autodeclarado homossexual foi eleito. David Miranda foi atuante durante os 2 anos em que esteve no Parlamento Carioca. Foram mais de 15 projetos e proposições aprovadas. Se destacou na luta por igualdade e pelos direitos humanos. O prédio começou a se adaptar em 2017 para assegurar acessibilidade a pessoas com deficiência. No próximo bloco, como o Palácio entrou na segunda década do século XXI. Em 2020, o mundo parou. A Covid-19 matou só no Rio mais de 77 mil pessoas. Para tentar evitar a propagação da doença, o governo decretou o lockdown. Todos tiveram que ficar em casa. Apesar disso, o Legislativo Carioca encontrou um jeito de continuar trabalhando. Foram apenas 10 dias aguardando uma solução. Em 22 de março, as sessões voltaram de forma inteiramente virtual. Em 2021, a Câmara de Vereadores aumentou a interação entre o Legislativo e os cariocas. O novo portal deixou tudo mais organizado e ficou mais fácil encontrar as informações. Visual moderno, linguagem simples, navegação descomplicada. A população passou a participar ainda mais das decisões sobre a cidade, enviando sugestões de projetos de lei, participando de pesquisas e enquetes, cada vez mais próxima dos vereadores. Um ano depois, essa mudança garantiu ao Legislativo Carioca o selo de certificação diamante, o mais alto nível de transparência entre 188 instituições públicas no Brasil. A Câmara superou metas e se tornou a casa legislativa mais produtiva do país. Foram apresentados 959 projetos de lei e projetos complementares. No total, foram publicadas 350 leis. São Paulo, em segundo lugar, aparecia com 178 leis. No mesmo ano, começaram a ser adotados tradutores de Libras para as sessões plenárias e audiências. E o prédio se torna ponto de vacinação. Em cerca de 4 meses, mais de 10 mil doses foram aplicadas contra a Covid-19. Fevereiro de 2022, uma grande tragédia caiu sobre Petrópolis. Uma enchente matou mais de 200 pessoas. A Câmara recebeu donativos para ajudar os 4 mil desabrigados. Ao todo, foram mais de 10 toneladas de produtos como água, alimentos, não perecíveis e itens de higiene pessoal. Em maio do mesmo ano, o Pedro Ernesto se torna o primeiro prédio público do país a receber a certificação Lixo Zero. O Câmara Rio Debate está de volta com um tema de suma importância para combater o racismo no Brasil. Ao longo dos anos, a Rio TV Câmara também ganhou diversidade e representatividade. Apresentadores negros comandaram pautas antirracistas, até que em junho de 2022, o Legislativo assinou uma parceria inédita com o portal Notícia Preta e passou a exibir um programa exclusivamente com entrevistados negros. Em dezembro, o prédio abriu as portas para a população doar sangue. A ação foi uma parceria entre a Câmara e o Hemorrio. Em 2023, o combate ao preconceito racial
ganhou uma ferramenta de luta. A Câmara instalou a primeira Comissão Especial de Combate ao Racismo. Em fevereiro, chegou a vez da modernização no plenário. Os terminais físicos de votação na mesa de cada vereador foram modificados e a identificação passou a ser por biometria. Novos painéis eletrônicos de votação foram instalados. Os dispositivos são de alta resolução, oferecem uma série de funcionalidades que aumentam a transparência e a interação entre o parlamento e a sociedade durante sessões, audiências e solenidades. Em junho, 51 alunos da rede municipal tomaram posse como vereadores no projeto Câmara Juvenil. O objetivo do programa é aproximar os jovens da política carioca. Cem anos de história, muitas mudanças políticas, mudanças sociais, uma casa de portas abertas. No centro do Rio, no coração da cidade, o Palácio Pedro Ernesto é a Casa do Povo.